Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, sempre na companhia de Luciano Clay Filho, historiador, biógrafo de Bezerra. Então, vou convidar vocês, nesse momento, a levarmos o pensamento a Deus, agradecermos ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de estudo da obra do Dr. Bezerra, o Kardec brasileiro, o médico dos pobres, aquele que desenhou um mapa do movimento espírita no Brasil e no mundo. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, imediatamente vou colocar o Luciano Clay aqui na nossa tela. Bem, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com Luciano Clay Filho, historiador, presidente do Centro de Memória Viana de Carvalho, melhor dizendo, curador do Centro de Memória Viana de Carvalho. Luciano, boa noite. Como é que você está, meu amigo? Em paz, querido, graças a Deus. Mais uma semana, mais uma etapa vencida e prosseguindo nas nossas lutas diárias. Luciano, eu tenho no meu computador aqui, não é, um calendário espírita com todas as efemérides. Já. Ontem, no programa com Charles Kemp, eu fiz até uma pergunta a ele, está aqui ainda na minha pauta, né? Sobre Gaston Luz, que vai nascer em 4 de março, né? Luciano, da mesma forma, no dia 4 de março é a data do desencarne de Bento Muri. Como hoje, de certa forma, a gente vai dar um voo rasante, passar ligeiro sobre a homeopatia, foi um magnetizador, introdutor da homeopatia. Mas, Luciano, a gente pode dizer que ele foi introdutor também do espiritismo no Brasil, as primeiras traduções, né? Sua palavra sobre Bento Muri. Muito bem lembrado, Bruno. Uma figura que, infelizmente, nós não podemos esquecer. Podemos, com certeza, colocá-lo na vanguarda desse movimento universal, que se tornará o movimento iniciado em 1857 com Allan Kardec, que foi o da publicação de O Livro dos Espíritos. Mas ele pode ser também visto como um dos precursores, sobretudo no caso do Brasil, da implantação da árvore, vamos dizer, do evangelho, da moral, da filosofia, da ciência espírita. Ele, ao lado também do português João Vicente Martins, os dois grandes homeopatas nessa época que tiveram um trabalho notável em relação a essa ciência de Samuel Hahnemann. Inclusive, é interessante, já comentamos noutra oportunidade com você, querido, que houve um contemporâneo de Allan Kardec, Louis Afonso Carranet, sobre o qual nos detivemos, mesmo en passant, no programa no qual falamos acerca das colônias no mundo espiritual. E o Carranet deixou uma obra intitulada Arcanos da Vida Futura Revelados, em 2 tomos, em 2 volumes, e que foi publicado primordialmente na França em 1847. Essa obra, Allan Kardec a leu, fazia parte da sua biblioteca pessoal, conforme nós podemos encontrar no catálogo racional de obras espíritas. Mas o interessante é que foi também essa obra, e essa informação nós garimpamos a partir de uma deixa do grande pesquisador Zeus Vantuil de Freitas, e chegamos a fazer o arremate, tirar as devidas conclusões. Essa obra, curiosamente, ela foi vertida, traduzida à língua portuguesa, publicada no Brasil em 1850, ou seja, uma obra em que Carranet, repetimos, lançada em 1847, 10 anos antes do Livro dos Espíritos, já nos falava, além de colônias espirituais, do vestuário dos espíritos, coisa que Allan Kardec só vai trabalhar em O Livro dos Médiuns, em 1861, vai nos falar do poder da oração, do intercâmbio com o mundo maior. Então, essas ideias já foram sendo disseminadas, já que você fala aí da preparação do caminho, por um português radicado no Brasil, que era, aliás, membro do grupo exatamente de Bento Muri. Ele era dessa escola homeopática. Então, esse companheiro traduz a língua portuguesa. Essa obra foi divulgada no Brasil. Infelizmente, eu não obtive um exemplar
desse livro, dessa versão em português, deve existir por aí, mas deve ter sido uma tiragem pequena. E esse livro, portanto, foi divulgado nacionalmente. Nós encontramos o registro no Jornal do Comércio, do Rio de Janeiro, fazendo propaganda do mesmo. Então, isso tudo tem a ver com o que você lembra. Esses homeopatas que compreendiam a questão do magnetismo, a história da expressão também mais tarde atribuída a ele, né? Deus, Cristo, caridade, o trabalho missionário que esses homens vão fazer é de uma importância capital, diríamos, para que também, nesse sentido, facilitasse no futuro a implantação do espiritismo em nosso país. Tanto é verdade a importância desses missionários, que o próprio espírito de Humberto de Campos, pela via mediúnica de Chico Xavier, na obra clássica Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, anos mais tarde, ressaltará também, uma vez mais, a importância desses pioneiros da homeopatia, e por que não dizer, concordando com você, né, do espiritismo em nosso país e no mundo. Luciano, na noite de hoje a gente vai ver a relação do Dr. Bezerra de Menezes com a botânica. Ele era um profundo conhecedor da botânica, mas daqui a pouquinho, porque eu queria perguntar ao querido pesquisador, historiador, Luciano, por que a botânica é considerada la belle science, a bela ciência? Praticamente, meu querido Bruno, essa expressão ela estava constantemente na boca, nos lábios do nosso homenageado dessas lives dominicais. Dr. Bezerra era um estudioso profundo dessa ciência, que, como nós sabemos, e ele assim a entendia, era fundamental ao sobreviver da criatura humana. Você que, por exemplo, é uma pessoa também que gosta das coisas naturais, saudáveis, de vegetais, do jeito que vieram, orgânicos. O doutor Bezerra de Menezes tinha uma preocupação precípua em relação às coisas que vinham da natureza, particularmente em relação à nossa vegetação, além da fauna, mas a flora lhe motivava a atenção. Então, ele vai se dedicar com afinco ao estudo da bela ciência, como era chamada já em seu tempo, inclusive por outros contemporâneos seus, de a bela ciência, porque praticamente hoje, se nós formos analisar, embora nem sempre nós valorizemos, embora muitas vezes as pessoas não façam essa vinculação, mas todos os medicamentos que nós tomamos, os chamados alopáticos, eles são feitos a partir de plantas, de vegetais. Então, a vinculação nossa, essa nossa ancestralidade, esse nosso, mesmo no inconsciente, eu diria até coletivo, usando uma expressão mais junguiana, da nossa sociedade brasileira, e por que não dizer do mundo inteiro, porque isso fica ao longo das nossas encarnações na cabeça, todos nós, de alguma forma, ainda guardamos no ímã do nosso ser essas lembranças do passado, daqueles chás que as nossas vovós, aquelas pessoas que viviam. Hoje nós estamos numa selva, viventes numa selva de pedras, na urbis, nas grandes cidades, nós perdemos um pouco o contato com isso. Mas quem está no interior sempre vai ali no quintal, colhe uma plantinha, colhe ali um chá disso, uma erva cidreira e vai fazer aquele chazinho que realmente resolve os problemas. Então, tudo isso nós trazemos lá guardado aqui no nosso passado espiritual, nas lições que assimilamos com as nossas vós, com os nossos chás, e muitas delas injustamente, infelizmente, por conta dessas práticas, outrora, na Idade Média, eram acusadas de práticas de magia, de bruxaria, e por isso muitas tiveram as suas vidas físicas ceifadas naquela fase terrível de se viver, a partir, sobretudo, de 1231, com a criação do abominável Tribunal do Santo Ofício ou da Santa Inquisição, que de santo e de santa não tinham absolutamente nada. Luciano, a botânica aqui no Brasil começou com os nossos índios, né? Mas os primeiros registros vieram através de José de Anchieta e do padre Manuel da Nóbrega, o nosso querido Emmanuel naquela encarnação. Foi isso mesmo? Exatamente, querido, porque eles vieram já no século XVI, no início da nossa
colonização, o Brasil começa efetivamente a ser colonizado a partir de 1532, e tudo tem a ver com a botânica, né? Embora a exploração econômica do pau-brasil, depois a da cana-de-açúcar, depois é que vem o ciclo da mineração, mas foi exatamente essas tentativas de se estabelecer no Brasil através de algo que vinha da natureza, que a própria natureza nos oferecia, claro que com razões econômicas, mas nessas primeiras vindas, especialmente com Manuel da Nóbrega, que vem com um dos governadores gerais ao Brasil, eles passaram a fazer um trabalho mais diretamente ligado ao processo da catequese dos nossos nativos, dos nossos índios, e a partir de então eles, obviamente, que passaram a compreender como eles viviam, e nós constatamos que em todas as nações tupis, guaranis, gês, tapuias do nosso Brasil, como também as americanas, os chippeways, os vinibagos, os peles vermelhas, assim chamados, na África também, nós vamos encontrar várias tribos nativas, todos eles, por intuição, pela interação com o mundo espiritual, todos eles com seus pajés, com seus feiticeiros, as práticas de pagelança que curavam. E nessas curas que eram efetivadas, todas elas, fosse com a fumacinha, através de um fumo, algo mascado e colocado na ferida, mas extraídas da natureza. Eles buscavam por intuição, certamente inspirado por espíritos que cuidavam dessa gente, desse povo, dos nossos ancestrais, para que os mesmos pudessem, em explorando a natureza, saber usar com sabedoria, e isso é passar de geração a geração, esses medicamentos. Então, no caso dos nossos nativos, todas as nossas tribos sabiam disso, usavam vários dos nossos vegetais, e Manuel da Nóbrega, assim como também José de Anchieta, esses nossos vanguardistas, mais tarde Manuel da Nóbrega vai atuar mais efetivamente conosco no movimento espírita, através de Chico Xavier, mas ele observando a vida dos nossos nativos, dos nossos indígenas, ele vai exatamente perceber a importância que os mesmos davam à natureza, à fauna, mas especialmente à flora, da qual extraíam esses medicamentos necessários à sobrevivência dos mesmos. Então, isso aí é fantástico, querido. Realmente, o Manuel da Nóbrega vai ser o primeiro a registrar, né? Então, já que na época estava ainda tendo esse processo inicial da colonização, ele e a Anchieta vão ser os primeiros a fazer essa observação dessas práticas dos nossos primeiros brasileiros e, a partir de então, vão começar a perceber o quanto importante era a natureza à vida dos nossos nativos. E não nos esqueçamos, fechando essa reflexão, embora haja ainda hoje discussões a respeito do significado da palavra Brasil, a nossa nação é batizada a partir do nome de um vegetal, né? Que depois também é associado a um judeu, alguns colocam essa versão brasileira que tinha esse nome, e que vem para cá e, por conta da exploração dessa árvore de miolo vermelho, usada também na tinturaria da época, mas também na movelaria de então, foi uma das tentativas de sobrevivência desse vegetal que dava em toda a cor, mas foi a partir exatamente desse nome Brasil, do Z originalmente, que nós vamos ter o surgimento mais tarde do nome definitivo da nossa nação. Luciano, nesse momento vamos para Bezerra de Menezes e a botânica. Mas me diga uma coisa, Luciano, a botânica naquela época fazia parte da formação médica? Da grade curricular, ele tinha já no início do curso, no primeiro semestre, aulas de botânica, inclusive com um dos principais nomes da medicina de seu tempo, que, aliás, esteve, inclusive, no Ceará, nos anos 1850, sendo um dos chefes da célebre Comissão Científica de Exploração, professor Freire alemão. Então, fazia parte dessa grade curricular, foi ele, inclusive, professor do jovem Adolfo, nessa fase inicial, dessa disciplina que Bezerra, usando a expressão de hoje, tirava de letra. Ele sabia simplesmente só tudo pelas práticas, pelas experiências, pelos estudos pessoais que ele fazia, lembrando até, meu querido, algo que nós comentamos lá atrás, que eu não posso deixar de lembrar, quando nós, nas primeiras lives, falamos da importância do
avô paterno de Bezerra de Menezes, Antônio Bezerra de Souza e Menezes, na vida do neto, que não chegou a conhecê-lo, porque o avô desencarnou em 1827, o nosso homenageado dessas lives dominicais nasceu em 1831. E nós falamos para você que o avô do Dr. Bezerra de Menezes, que era um homem simples, um homem do campo, não tinha formação nenhuma, mas pelas práticas de cura que ele realizava, valendo-se de plantas naturais. Você se lembra? Nós falamos que ele era considerado pela população do Riacho do Sangue como um médico dos pobres, cuja lembrança certamente o jovem mais tarde, o neto, teve e o inspiraria no futuro a se tornar um médico dos pobres de uma forma um tanto diferente, aí já indo pela academia, daquela atitude, daquela ação mais prática junto ao povo da sua terra natal, que o seu avô, cuja memória era sempre lembrada pelo pai, pelos familiares, realizara antes dele. Luciano, que bom que você falou sobre o professor Freire, que dava aula de botânica. Luciano, eu queria que você se lembrasse e trouxesse uma passagem muito bonita, né? O Bezerra de Menezes escrevia os romances eram alter egos dele, tá? Então, cada personagem era Bezerra mesmo ali representado. Luciano, no romance A Casa Mal Assombrada, ele fala de aulas maravilhosas de um professor, aulas de botânica, e esse professor pede para fazer uma redação, e Bezerra vai fazer uma redação sobre a flor do maracujá, muito popular aí no Ceará, a flor do maracujá. Luciano, mas conta a história e por que foi tão especial essa redação. Primeiro, parabenizar você, porque é um dos poucos que cita o nome da obra corretamente, como o Dr. Bezerra de Menezes a publicou. A Casa Mal Assombrada. Posteriormente, não sei por que razão, nas edições do século XX, tiraram o Mal Assombrado e deixaram só a Casa Assombrada. Eu não sei se tem casa bem assombrada, né? No caso, era Casa Mal Assombrada. O título original era esse, que nos foi dado pelo Dr. Bezerra, que você agora citou. Meu amigo, seu Como amigo de historiador, eu estou curioso agora, viu? Então, Bruno, querido, e amado amigo, essa obra é extraordinária. Entre tantas, é uma das que ele mais coloca coisas da sua vida pessoal. E ali ele realmente, como você colocou a expressão alter ego, ele vai trabalhar em cima de um personagem que, aliás, era estudante de medicina, que, aliás, nem cearense era, mas era pernambucano. Ele transfere para aí o personagem Leopoldo, que era o personagem dessa obra, que vai estudar medicina do Rio de Janeiro, mas partindo daí de Recife, que os Bezerra de Menezes estavam enraizados também no Pernambuco. E o fato é que nós vamos exatamente observar isso que você está dizendo. Ele conta o dia a dia, a chegada dele no Rio de Janeiro, que tudo bate, inclusive as datas que ele coloca, são as mesmas datas que nós fizemos depois um estudo. Por exemplo, ele diz que chegou no dia 23 de fevereiro, saiu daqui dia 5 de fevereiro. Lá ele coloca, bate exatamente com o que ele diz no livro. Nós pesquisamos até o vapor com o qual ele se deslocou, como já vimos anteriormente também, até o Rio de Janeiro. Então, querido, realmente ele registra isso. E ali essa experiência é muito curiosa, porque na época, quando participamos da equipe que, de certa forma, sugeriu o filme, né, que sugerimos as partes do filme que iriam ser colocadas no filme Bezerra de Menezes Diário do Espírito, essa cena é uma das mais emblemáticas. Inclusive, o ator que faz o professor Freire Alemão era pernambucano, ou é pernambucano, né, que tem até o sotaque bem próprio dos nossos vizinhos. E, então, é uma cena curiosa, porque ali está registrado no livro o professor Freire Alemão, muito rigoroso, muito exigente, ele faz um questionamento sem ter avisado previamente aquela prova surpresa, para que os alunos pudessem entretecer algum comentário sobre algum vegetal, sobre alguma planta que pudesse ser aplicada à medicina, uma planta medicinal. E registra que praticamente toda a turma, com exceção do nosso personagem principal, Bezerra de Menezes, não escreveu uma lauda sequer. Eram poucas linhas. O doutor Bezerra não escreveu um texto considerável sobre
o nosso maracujá, passiflora, né, que ainda hoje é utilizado como calmante, que quem não gosta de suco de maracujá no Brasil inteiro, mas ainda hoje no nosso torrão aí também, nós gostamos para nos acalmar de suco de maracujá, né, um bom calmante. E o jovem Adolfo conhecia a fundo a eficácia do maracujá, vivendo numa região interiorana do nosso Nordeste, do nosso Ceará, ele escreve. Mas, naturalmente, pela capacidade com que ele consegue plasmar as informações, o professor Freire Alemão, naturalmente, compreensivelmente, diante do fracasso geral da turma, que não se posicionou, lembremos que o jovem Adolfo foi um aluno optima cum laude, né, expressão latina para se destacar sempre até o fim do curso de medicina, como aluno de primeiro lugar. Era um gênio. Doutor Bezerra, em outras palavras, ele era um gênio. E o professor suspeitou, como qualquer um suspeitaria. Óbvio que não tinha as facilidades dos alunos de hoje de colarem, né? Naquela época tudo era mais rigoroso, então não tinha computador, não tinha celular para ele fazer uma pesquisa online. Então tudo era resultante dos seus estudos pessoais. E o professor suspeitou que ele houvesse feito uma anotação, talvez colocado na manga e ali transcrito. E aí resolveu arguí-lo publicamente e foi um sucesso retumbante a participação do jovem, brilhante, e a partir de então o professor Freire Alemão passou a nutrir por ele uma grande admiração. Luciano Klein, o Bezerra tinha uma coluna crônica médica no jornal Acadêmico. Luciano, o jornal e a coluna, né, médica, o Bezerra demonstrava aí também o seu conhecimento de botânica. Bruno, nós descobrimos, ninguém sabia, nunca havia sido, até publicarmos o livro, registrado, que em 1854, em 1855, o nosso doutor Bezerra de Menezes, ele escrevia em algum periódico. Nós não tínhamos notícia. Sabemos, obviamente, das biografias posteriormente publicadas, que ele passaria a escrever, já quando teve assento na Academia Imperial de Medicina, hoje Academia Nacional de Medicina, na revista Anais Brasilienses de Medicina, da Academia Imperial de Medicina. Mas não antes. E aí nós descobrimos essa revistinha, na qual ele se destaca. É impressionante os textos do Dr. Bezerra. Lembrando, acadêmico de medicina ainda, do quarto ano, quintanista, sextanista, e ele escrevia sobre temas que exigiam do redator um grande conhecimento da causa, do que ele estava escrevendo. E quase sempre relacionado à botânica, ele era um expert nessa temática, então ele gostava, de vez em quando, de fazer abordagens nesse sentido. Então, realmente, ele brilhava como redator para que as pessoas pudessem, de certa forma, também darem o devido valor àquilo que o Brasil tinha, tem e ainda terá por muito tempo, pela vastidão do nosso território, possibilidades múltiplas de aqui, com essa farmacopeia natural que nós temos, e abastecer com medicamentos o mundo todo. Luciano, além do conhecimento da botânica, o doutor Bezerra também conhecia profundamente a zoologia, é isso? É isso que vai parte dele, foi outra novidade que nós descobrimos, nunca se foi abordado esse assunto, a ideia da criação da primeira faculdade de medicina veterinária do nosso país. Não havia, e olha que o Brasil já, no segundo reinado, via na pecuária, especialmente aqui para nós do Nordeste, o gado, algo que era vital para a economia nacional. Então ele vai ter uma preocupação principal nesse sentido. Infelizmente, não deu certo o seu projeto, levado muitas vezes até a discussões na Câmara dos Deputados, não só em relação a um curso de medicina veterinária, como uma faculdade de agronomia. Ele propôs isso. A primeira faculdade não lhe deram a devida atenção, ele lutou muito também pela faculdade de farmácia. Somente posteriormente, no início do século XX, é que nós vamos ter a nossa primeira faculdade de medicina de fato instalada em nosso país. Então, o doutor Bezerra tinha amplos conhecimentos também de zoologia. Lembremos, e nesse mesmo
romance citado por você, que o doutor Bezerra de Menezes era um homem do campo, um homem do nosso sertão. O seu pai criava gado e outras espécies animais. E, obviamente, que havia aqui no Nordeste, a época chamada de Norte, a população de animais, vamos assim dizer, nativa daquela época, até onça, gato do mato, maracajá, como se chama por aqui, guaxinim e outros tantos bichos. O doutor Bezerra tinha um conhecimento disso e, pela sua sapiência, pelos estudos que ele observava na prática, o doutor Bezerra chegou, nós comentamos isso também, em 1847, quando já estudando em Fortaleza, no Liceu do Ceará, ia passar férias escolares, a acompanhar, montado no lombo de um cavalo, um comboio das pessoas conduzindo gado. Então, ele estava muito familiarizado com tudo aquilo ali. Embora não tivesse ainda estudado na Faculdade de Medicina, mas a prática foi-lhe fundamental para que ele pudesse compreender a fauna silvestre, como também a doméstica. Então, nós vamos encontrar o seu conhecimento profundo nesse sentido. Isso foi tão grandemente marcante na vida dele, Bruno, que nós descobrimos também, isso é outra novidade, entre as agremiações científicas da qual ele fez parte, uma sociedade, a Sociedade de Aclimatação, que era uma sociedade nos moldes de outras tantas que existiam na Europa, de se pegar espécies animais e vegetais e transplantá-las de determinadas regiões para outras. Nós sabemos que houve tentativas e há vegetais hoje, até as nossas mangueiras, por exemplo. Quem gosta de manga sabe que a planta é nativa não do Brasil, mas a manga é oriunda da Índia. Então, nós temos árvores que foram transplantadas e que se deram muito bem como espécies de animais também. Algumas boas, outras entraram como predatórias, como é o caso dos pardais, né, que se adaptaram aqui no Nordeste, tem muito. Mas o doutor Bezerra estava atento a isso. E já naquela época havia um projeto nesse sentido, de se trazer animais. Trouxeram até camelos a se adaptarem. Essa história é interessante, conhecida, já foi tema abordado até em escola de samba de carnaval aí, essa questão dos camelos trazidos, porque achavam que os camelos, em viver no Saara, iriam se adaptar a viver no Ceará, ou no Ceará, né? O Saara, o Ceará. E no caso não deu certo. É compreensível, porque, embora acostumado a percorrer longas distâncias no deserto, mas as patas do camelo, elas são adaptadas aos areais, né? Aqui não, o semiárido é um solo duro e essa experiência nossa aqui foi malograda, né? Então, o próprio jumento, que é hoje um animal fundamental do nosso Nordeste, ele foi trazido das pradarias asiáticas, né? Então, essas adaptações, essas aclimatações, ou aclimações, como eram chamadas à época, Sociedade Brasileira de Aclimação, a expressão era essa, que é aclimatação, é a mesma coisa. O doutor Bezerra de Menezes foi um dos diretores. Então, ele tinha também, dentro do que nós estamos colocando, esse interesse pelo estudo da bela ciência e também da zoologia. Eu te fiz a pergunta no início da nossa noite de hoje, Luciano, em relação à data comemorativa de um homeopata, né? Aí, Luciano, a ação médica do doutor Bezerra, a gente não está errado se dissesse que é baseada nessa tríade botânica, zoologia e homeopatia. Sem dúvidas, querido. Como médico alopata, porque o doutor Bezerra só vai se tornar, isso também foi algo que nós pesquisamos, que até havia de nossa parte alguma dúvida. Poxa, ele foi homeopata mesmo. Como é que era isso? Era só pela simpatia que ele mais tarde nutrirá pela homeopatia? Mas não. De fato, o interesse dele pela homeopatia vai se dar aí já quando ele se torna espírita, por razões óbvias. A sua cura, em 1882, nós sabemos daquele problema da dispepsia de natureza nervosa, foi através da homeopatia, mesmo de natureza mediúnica, mas nós conhecemos o episódio em que, através do médium João Gonçalves do Nascimento, o seu ex-professor da Faculdade de Medicina e seu colega na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, Francisco de Menezes Dias da Cruz, pai do filho homônimo Dias da Cruz, que também homeopata, vai ser um dos presidentes mais tarde da Federação Espírita Brasileira, amigo pessoal do Dr. Bezerra de Menezes. Então ele vai, em se curando dessa dispepsia,
através do receituário mediúnico, com medicamento homeopático, ele vai perceber que tinha alguma coisa de interessante, tanto ele quanto a esposa. Então, nos anos 1880, é que ele começa a se bandear para a homeopatia e terminará os seus dias, Bruno, de fato, anunciando-se no Almanaque Lamet, que era o almanaque que destacava os médicos da época, nas suas várias especialidades, embora não fossem as especialidades como hoje nós temos, mas os médicos homeopatas já se assinavam, já se destacavam, já divulgavam nos seus consultórios o atendimento como médicos homeopatas. Então, o doutor Bezerra, nós encontramos lá o registro dele como médico homeopata, principalmente no final da sua existência, quando aí sim, na célebre farmácia Cordeiro, que foi fundada em 1895, até o seu desenlace, 5 anos depois, em 1900, ele vai protagonizar as mais belas e comovedoras curas do corpo e da alma, e em grande parte se valendo da medicina homeopática, que ele via, como outras também, conjugando o magnetismo com a homeopatia, como sendo a medicina do futuro. E é o que tudo indica, ele estava certo, porque hoje as ciências da área da psique humana, notadamente as vinculadas à área médica, e a própria medicina, já nos colocam que grande parte dos nossos problemas são de fundo emocional, são as doenças psicossomáticas. Isso tem tudo a ver com homeopatia. Então, o doutor Bezerra vai se tornar médico, homeopata, de fato. Antes da farmácia Cordeiro, nós já o encontramos trabalhando em outra farmácia chamada Cruzeiro do Sul, também não é registrada nas biografias, em que ele trabalhava como médico homeopata. E outra coisa muito interessante, Bruno, é esse seu amor pela ciência de Hahnemann fez com que ele realizasse no seu consultório ações, sendo o mesmo palco de ações de cenas que até hoje são emblemáticas para nós, para compreendermos a grandeza desse ser. E em 1897, juntamente com outros tantos médicos homeopatas, ele vai participar, vejam só, da fundação de um instituto, o Instituto Hahnemanniano. Hahnemanniano, Samuel Hahnemann, o pai da homeopatia. Então, já que você nos permitiu, em 1897, quando ele organiza essa instituição com outros colegas médicos para dar um respaldo à homeopatia, que naquela época, como ainda hoje, infelizmente, por falta de conhecimento, é motivo de perseguição, de discriminação por parte de alguns pseudocientistas, porque quem é verdadeiramente cientista, antes de criticar qualquer coisa, deveria pelo menos compreender o que essa ciência é capaz de realizar. Então, o doutor Bezerra de Menezes, para a história da medicina e para a história da homeopatia, e aí o link que você faz, muito a propósito, muito bem inspirado, da homenagem prestada a um dos pais da homeopatia no Brasil, o principal, que é Beto Buri, João Vicente Martins, com o doutor Bezerra de Menezes, nos permite fazer esse fecho aqui, mostrando a ligação entre estes e o doutor Bezerra de Menezes, então presidente da Federação Espírita Brasileira. Meu amigo, agora sim eu entendo por que o Bezerra e seus romances, aquilo ali era um alter ego. Luciano, a gente pode comprovar isso. Há como comprovar. Olha, tudo que você nos trouxe sobre botânica, zoologia, homeopatia. Luciano, vamos para os romances, porque não é coincidência uma coisa dessa, né? É a fonte primária comprovando, né? Luciano, no romance A Pérola Negra, o Bezerra de Menezes cita as florestas do Pará e do Amazonas, com sua fauna e sua flora, que ali existia uma farmacopeia, usando o teu termo, uma farmacopeia desconhecida do mundo. Está lá na obra Pérola Negra. É isso mesmo, o alter ego de Bezerra ali fala sobre tudo isso. Exatamente, querido. Foi o que nós abordamos. O doutor Bezerra tinha um conhecimento nacional, não era só local. Nós falamos anteriormente do Ceará, especificamente, que foi onde ele cresceu.
Mas os Bezerra de Menezes, eles tinham, inclusive, uma presença importante no norte do Brasil. E, nesse sentido, eu destacaria um sobrinho dele, chamado Antônio Bezerra de Menezes, que era homônimo do pai do Dr. Bezerra de Menezes. O Antônio Bezerra de Menezes, ele nasceu em 1840, desencarnou em 1921, portanto, com 80 anos. Foi um dos fundadores do Instituto do Ceará, Histórico, Geográfico e Antropológico, do qual eu tenho a honra de participar, uma instituição secular, ao lado de Juvenal Galeno. Então, ele foi um dos pais do Instituto Histórico local. E o Antônio Bezerra, ele foi nessa mesma linha, chegou a ser um dos diretores também do Instituto de Botânica, em Manaus, no norte do Brasil. E quando estava no Rio de Janeiro, ele se hospedava na casa do tio. Ele era filho do irmão mais velho do Dr. Bezerra, Manuel Soares, aquele Manuel Soares que teria contestado veementemente um pouco a opção que o irmão caçula Adolfo fizera por aderir ao espiritismo a partir daquele episódio que nós já comentamos aqui também noutra oportunidade. Então, graças também em grande parte ao sobrinho, que era um naturalista consagrado, conhecido até hoje. Quem quiser aí pode colocar no Google, com os devidos cuidados, Antônio Bezerra de Menezes, historiador, botânico. Também o sobrinho vai na mesma linha, só que o sobrinho não era espírita, mas mesmo assim, pela vinculação e pela permanência dele muitas vezes no Rio de Janeiro, na casa do tio, as conversas noturnas, certamente, elas transitavam aí nessa área da zoologia, da botânica. Então, o nosso Dr. Bezerra de Menezes era, inclusive, amigo de um grande botânico da época, Barbosa Rodrigues, e que foi alguém que atuou muito trabalhando essa questão da farmacopeia aí do norte do Brasil, e ele estava atento a essas questões. Então, o que acontecia no norte do Brasil, que era de interesse dele, não podia deixar de ser por conta daquilo que vinha como medicamento para que ele pudesse, de alguma forma, como membro, aliás, da Academia Imperial de Medicina, trabalhar e divulgar a bem do povo brasileiro, a bem de uma vida melhor da nossa gente, com esses remédios, com esses medicamentos, dessa farmácia natural, repetimos, que ainda hoje poderia ser melhor explorada pelos nossos cientistas, pelas nossas autoridades, era algo que realmente demonstra o conhecimento dele e o conhecimento profundo dessa região. Aí você vai encontrar, volto a dizer, não só nesse romance, mas em todos os outros, inclusive naquele romance inédito, que de vez em quando eu volto à baila para lembrar a sua sugestão da publicação do mesmo, que é A Viagem através dos Séculos, ou As Fases da Vida Humana, um romance realmente extraordinário. Nesse romance é que ele fala um pouco dessa fauna exótica do Brasil, embora local, não pode nem ser exótico, mas para a época, assim chamada pelos europeus, de animais que nós encontramos ainda hoje sobreviventes aí dessa nossa destruição do meio ambiente. Luciano, tu faz a prece? Com alegria, querido. Que o Senhor da vida possa, nesse instante, ter a permissão para entrar na intimidade de cada um de nós, abramos os nossos corações, as nossas mentes, nos nossos lares, para que, através de amigos espirituais que se vinculam a nós pelos laços imperecíveis do amor, nós possamos, nesse instante, por esta live, que temos a oportunidade de evocar a lembrança do Dr. Bezerra de Menezes, sentirmos nesse instante os benefícios que o encontro dessa natureza propicia a cada um de nós. Abençoa-nos, Senhor, portanto, sempre. Ajuda-nos nas nossas necessidades pessoais e permite que possamos contar sempre com o apoio imprescindível desses anjos luminares, tutores que do invisível nos acompanham a caminhada diária e que os mesmos possam encontrar espaço nas nossas mentes e mais até nos nossos corações, para que, mesmo que toscamente, nos tornemos instrumentos à transformação deste mundo para um mundo melhor. Se conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Bem, meus queridos irmãos, próximo domingo estaremos aqui, eu e Luciano, com todo o amor do mundo,
estudando Bezerra. Quero dedicar esse programa à minha mamãe Eva, que se encontra na vida espiritual. Minha mãe, te amo, como sempre, cuida do teu filho. Luciano Clay, abração, paz e bem. Tudo de bom. Querido, até domingo.